você não sentiu, você vai sentir ainda. Eu já estou aqui em cima glorificando a Deus, estou sentindo vontade de pular aqui, de gritar, porque essa Santa Ceia está mexendo comigo. Essa palavra de perdão que Deus colocou no meu coração me limpou, porque eu também tinha mágoa. Deus está me libertando. Você é muito bem-vinda à mesa do Senhor. Depois de haver lavado os pés ao chegarmos à mesa, para juntos participarmos dos emblemas sagrados do corpo e do sangue de Jesus. Estamos agora em João capítulo 13, no primeiro verso. O evangelista escreveu: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Alguma expressão do Evangelho de João chamou a nossa atenção. Nesse verso, podemos sublinhar que Jesus sabia que era chegada a tua hora, sua expressão importante dentro do Evangelho. No capítulo 2, ao realizar o milagre da transformação da água em vinho, sua mãe havia procurado para falar a respeito do problema que eles estavam vivendo. Jesus disse claramente para a mãe dele: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Esta é uma expressão exclusiva do momento da sua morte. Agora em João capítulo 13, esse momento se aproxima. Era uma quinta-feira à noite, tudo estava pronto no cenáculo. Jesus chegou aí com seus discípulos. Em algum local naquele ambiente havia uma vasilha com água. Era costume naqueles dias o menor servo da casa pegar essa vasilha e lavar os pés aos convidados. Mas nesse momento não há nenhum servo para fazer o serviço. E Jesus, como mestre no ensino, queria dar-lhes uma lição da qual jamais se esqueceriam. Então ele se levanta, toma a bacia e começa a lavar os pés um por um dos discípulos. Depois que lava os pés, todos eles faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavou os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Quando lavamos os pés do outro, dizemos com esse gesto: você está dizendo, estou aqui para servir a você. E de fato, a maior posição que pode ser ocupada na igreja é a posição de servo. O real sentido da vida, ele só se encontra no serviço. Jesus mesmo nos deu o exemplo por ato e palavra ao declarar: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sobre a mesa, de acordo com a instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, havia alguns emblemas. Ali estava o Cordeiro Pascual, que havia sido morto no crepúsculo daquela tarde. Ali estavam os pães asmos, ali estavam as ervas amargas, e além disso, ali estava o puro suco da vide. Esse ingrediente não fazia parte dos elementos judaicos quando a Páscoa foi instituída, mas ao longo do século as tradições judaicas incorporaram na Páscoa o uso do puro suco da uva, e ali estava presente nesse momento. Então Cristo se põe em pé diante do emblema sobre a mesa, o Cordeiro morto, e pela primeira e única vez no plano da salvação, o tipo encontra um antídoto. A sombra encontra-se com a realidade. O Cordeiro morto está agora diante do Cordeiro vivo. E nesse momento, início do plano de salvação, Cristo faz a transição das economias de salvação. Se por 4.000 anos a morte de animais apontava a vinda do Messias, agora a Páscoa estava tendo o seu cumprimento, porque o verdadeiro Cordeiro Pascual havia chegado. E a partir desse momento Cristo cumpre a Páscoa, e em seu lugar estabelece a cerimônia, a ceia da comunhão. A partir desse momento os cristãos não mais comeriam carne de cordeiro, mas ele usa o pão e o vinho como símbolo do seu corpo e do seu sangue, que deveriam ser agora participados até que ele volte. Tomando o pão, Jesus disse: esse é meu corpo que é dado por vós, como deles todos tomando. Um cálice disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei deles todos vós. Que privilégio temos nessa noite de nos aproximarmos da mesa do Senhor para participarmos dos emblemas sagrados. E ao recebermos esses emblemas e o ingerirmos, a vida que há em Cristo será dada a cada um de nós. Os nossos pecados serão perdoados, as nossas palavras
do reformador Legítimo século XIV e XVI, o justo morre para que o pecador viva, e nós viveremos pelo poder que emana o sangue de Cristo. Bem-vindo à mesa do Senhor. E em espírito de oração, vamos juntos participar do pão e depois do vinho. Terminadas as participações dos emblemas do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, registra uma promessa feita Cristo aos discípulos naquela noite. Mateus capítulo 26, verso 29, Jesus declara: E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus não participa do puro suco da vide. Ele cumpre a sua promessa. Ele está esperando que a família humana chegue aos céus para ser integrada à família celestial. Então ele voltará e participar do fruto da videira. Mateus conclui dizendo: E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. À meia-noite Judas chegou com um beijo. Ele indicou que era o traidor. Os soldados prenderam a Cristo. Pedro, na tentativa de defender seu mestre, corta a orelha de um soldado romano mau. Jesus, que estava sendo preso em si, importar consigo mesmo, ele pega no chão a orelha daquele soldado, restitui e diz para Pedro: Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus não estava preocupado consigo mesmo, mas com o soldado que viera prendê-lo. Ele perguntava para os soldados: Quem vocês estão buscando? E eles responderam: Jesus de Nazaré. Então Cristo disse: Deixai-me ir esses, eu sou a quem busca. E Jesus permite que os discípulos fujam. Jesus é amarrado, açoitado e justamente julgado. E quando o dia amanhece, ele está carregando uma pesada cruz em direção a Golgota. À beira do caminho, uma das mulheres lamentava o sofrimento dele. E Jesus se dirige para elas e diz: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós. Pelos olhos proféticos, Cristo via parte daquelas mulheres nas cenas terríveis da destruição de Jerusalém, que chegava daí a 37 anos. Ele não estava preocupado com ele, mas com as mulheres que lamentavam, planteavam à beira do caminho. Chegando ao Calvário, a cruz foi solta do buraco para ela preparada. Isso provocou rasgos na mão e nos pés de Jesus. Enquanto isso, ele orava: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Aqueles mesmos que no domingo passado estavam clamando, Hosana, ó filho de Davi, enquanto eles entravam em Jerusalém, agora meneavam as suas cabeças e diziam: Se tu és o Cristo, desce da cruz e nós creremos. Ali ao pé da cruz estava a mãe de Cristo, Maria e João, discípulos mais jovens. E antes da sua partida, Jesus se preocupou com um lar para sua mãe e disse para João: João, eis aí a tua mãe. E para Maria disse: Eis aí o teu filho. E de aquele momento João acolheu Maria até o dia da sua morte. Antes de morrer, um brando emana de uma cruz vizinha. Um ladrão diz para Jesus: Senhor, quando vieres em seu reino, não te esqueças de mim. Jesus, sem se importar com a dor que sentia, proferiu para eles as mais lindas palavras que um mortal poderia ouvir: Em verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. A graça que emana da cruz viaja 2000 anos e chega até nós. Quem de Cristo na cruz, quem é Cristo na cruz? Ele não é o Cordeiro Pascual. Cordeiro Pascual, ele foi a ceia. Na cruz Jesus é o maldito de Deus. Moisés já havia profetizado: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E por que ele é maldito de Deus? Porque ele tem que assumir suas culpas, as minhas culpas, porque ele pagou o seu e o meu pecado. Como resistir a esse amor? Não há amor maior. Uma lei no céu que nos ensina que só o amor desperta o amor. Não tira os olhos do homem do Calvário. Ele é o nosso modelo, mas Cristo é o modelo de que todas as vezes que você se aproxima, ele se projeta para mais longe. Um dia nós seremos como ele. E quando nós somos glorificados, como resistir a esse amor? João 15,16, Jesus declara: Não fosse vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Amém?
Essa é uma mensagem muito bonita, lembrando da participação de Jesus e o porquê vocês estão aqui hoje participando dessa Santa